Irmãos, o nosso Deus está presente, Ele ouve as nossas orações. Sempre enquanto louvamos, estamos orando, derramando a alma diante do Senhor. Enquanto isso, o Senhor já nos ouve, já nos liberta, já desfaz todo o mal. O Senhor já vai curando as enfermidades. Diga glória a Jesus. Nosso Deus tem todo o poder. Meu amado irmão, quando a gente vem à casa de Deus com todo o coração, nunca é tempo perdido, jamais. Nós estamos ajuntando tesouro para a vida eterna. E a piedade tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Diga glória a Jesus. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Disse Paulo em 1 Timóteo 4. Paulo também disse em 1 Timóteo 6, é grande ganho a piedade com contentamento. Fala para você, eu estou feliz com Jesus. Só espero que Jesus esteja feliz comigo. Fala para você, espero que Jesus esteja feliz comigo. Diga glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6. O Senhor revela um jovem que está presente aqui, que ele é usuário de drogas, apesar de não querer admitir, e apesar de estar envolvido em muitas mentiras, mas a verdade é que você está preso em vício de drogas. O Senhor quer te libertar, mas para isso é necessário você se abrir e você procurar ajuda. E o Senhor te diz isso hoje, porque se não houver esta abertura do teu coração, o Senhor revela que em breve muitos vão descobrir este fato, você vai acabar sendo internado em uma espécie de uma clínica e você vai ter experiências horríveis na vida. E o Senhor quer te livrar disto. Se você tiver ouvidos, você vai ouvir o que o Espírito Santo diz. O Senhor Jesus pode te libertar. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor mostra uma moça que teve decepção emocional e ficou muito abalada emocionalmente e tem buscado a Jesus já faz algum tempo, mas tem sofrido assim com altos e baixos emocionais, mas mesmo assim na fraqueza permaneceu com Jesus. E o Senhor quer te libertar hoje. O Senhor quer hoje pôr um fim a estes problemas que você passou e te dar a libertação. Glória a Jesus. Louvado seja nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos abrir em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, preste atenção na palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu entre estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então a estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre.
Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Qual versículo? Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Qual versículo? Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões? Então Daniel falou e disse: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porquanto crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra conhecida, mas que sempre nos abençoa, porque é uma palavra viva, eterna, e é verdade. Isso aqui não é uma lenda. Já ouvi pessoas falar da lenda de Daniel na cova dos leões. Não é lenda, é verdade pura e absoluta. São personagens históricos. O rei Dario existiu, o Império Babilônico, Medo-Persa também existiu, e assim como aqui está, isso aconteceu. Daniel significa em hebraico: Deus é o meu juiz. Ele é citado em Ezequiel 14:14 como um dos 3 mais justos
da face da terra, juntamente com Jó e Noé. Era homem de Deus. O profeta Daniel foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24:15. Quer dizer, o próprio Jesus endossou o livro de Daniel, dando-lhe autenticidade e historicidade. É um livro da Bíblia que está escrito em duas línguas. Capítulo 1 e capítulo 8, 9, 10, 11, 12 estão escritos em hebraico. E os capítulos de 2 a 7 estão escritos em aramaico. Isso porque, com o povo sendo levado cativo para a Babilônia, difundiu-se a língua aramaica, que era uma língua comumente falada e era levemente parecida com o hebraico também. E a população do Oriente Médio, à época, se tornou bilíngue, tanto que o próprio Senhor Jesus era bilíngue, ele falava hebraico e falava aramaico. Diga glória a Jesus. E esse livro está escrito em duas línguas. O livro de Daniel marca o período gentílico, quando a atenção se volta do reino de Israel, porque o reino de Israel tinha findado com o Império Babilônico, e se volta para os reinos gentílicos, e a operação de Deus, tanto no Império da Babilônia, quanto na Medo-Pérsia, depois no Império Romano, quando o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, anunciava a palavra de Deus. Como o profeta Jonas, o trabalho do profeta Daniel foi exclusivamente com gentios, com pessoas que não eram do povo judeu, e foi um trabalho como o do profeta Jonas, acompanhado de manifestações tremendas do poder de Deus. Muito embora, no caso do profeta Jonas, as manifestações se voltassem contra ele, profeta de Deus. Irmãos, o caso de Jonas é um caso profundo, porque a cidade de Nínive se converteu com a pregação de Jonas, sem que Jonas tivesse feito um milagre sequer. Se converteram apenas de ouvir a palavra da verdade. Outras civilizações e outros locais só criam com manifestações de milagres. O povo de Nínive creu com a palavra. E João Batista, que foi o maior dos profetas do Velho Testamento, nunca fez milagre algum. Mas ele era uma candeia que ardia e alumiava, como diz em João 5,35, e as multidões o ouviam de gosto e todos o tinham por profeta de Deus. Diga glória a Jesus. Se você está esperando algum milagre para crer em Deus, eu acho melhor você parar de esperar e crer. Creia no que está escrito. Diga glória a Jesus. Todo o livro de Daniel é uma profecia. Os 6 primeiros capítulos falam de episódios históricos, os 6 últimos falam das visões e revelações que o profeta teve de Deus. Mas tudo tem um sentido profético. Irmãos, aqui é uma lei que não podia ser revogada e que acabou atingindo o próprio rei que editou a lei, que era o rei Dario. Fez uma lei que não podia ser alterada, e essa lei recaiu sobre a vítima, o profeta Daniel, que era alguém amado do rei. E isso também fala profeticamente do caminho do nosso Deus, que o nosso Deus estabeleceu o jardim do Éden, pôs uma lei, não comer do fruto, quem se comesse certamente morreria. Como diz em Romanos 5, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E veio Jesus, e a lei irrevogável de Deus, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, acabou se voltando contra o Filho amado de Deus, Jesus, mas que também foi liberto da morte, declarado Filho de Deus em poder, pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, como diz em Romanos 1, 4. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo que acontece na vida de um profeta acaba trazendo a mensagem de Deus. Daniel era profeta não só pelo que ele falava, mas pelo que ele vivia. As experiências que ele vivia demonstravam nitidamente a mão de Deus, como por exemplo aqui. Tudo o que diz respeito a um profeta de Deus fala da parte do Senhor. O casamento do profeta Oséias era simbólico a Israel. A mudança do profeta Ezequiel, que Deus mandou ele se mudar de dia e não mandou sair pela porta da sua casa, mandou sair pela parede.
abrir um buraco na parede e tirar a mudança pela parede. Também simbolizava o povo de Israel que seria tirado à força pelo cativeiro. E como a nudez do profeta Isaías, que diz no capítulo 20 do seu livro, ele andou nu e descalço 3 anos. Esse nu, lógico, entendendo-se em parte, ele andava só com as roupas de baixo, nu por 3 anos, para simbolizar o cativeiro da Etiópia. Ele profetizava desta forma. Então, tudo que diz respeito a um profeta de Deus traz a mensagem do Senhor, isso até hoje, porque também no Novo Testamento temos os profetas de Deus e o capítulo 14 de 1 Coríntios que exorta a buscar preferencialmente o dom de profecia. Diga glória a Jesus. Daniel foi levado cativo para a Babilônia na primeira leva, diz Daniel capítulo 1, versículo 1, foi na primeira leva aproximadamente no ano 605 a.C. Ele foi levado cativo antes da destruição do templo de Jerusalém. O profeta Ezequiel, contemporâneo de Daniel, também cativo da Babilônia, mas ele foi na segunda leva. Ele foi alguns anos depois, no ano 597 a.C., 8 anos depois, e o profeta Ezequiel foi junto com o rei de Israel. Nabucodonosor foi em Jerusalém, depôs o rei de Israel, que chamava Joaquim, e colocou no lugar o tio dele, que foi o rei Zedequias, levou o rei verdadeiro cativo para a Babilônia, junto com muitos outros, inclusive o profeta Ezequiel. O profeta Daniel esteve no exílio na Babilônia durante toda a sua vida e morreu na Babilônia, nunca mais retornou para Israel. Então o livro foi escrito inteiramente no exílio. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele esteve cativo por todos os dias de sua vida e nunca desviou de Deus por causa disso. Ele foi para a Babilônia adolescente e não era adolescente rebelde, nem revoltadinho, nem moderninho, e não tinha piercing no nariz e o cabelo pintado de verde. Fala assim, viu? Tem adolescentes hoje que se rebelam por qualquer besteira. Se você fosse escravo por um país estrangeiro, eu queria ver o que ia acontecer com você então. Fala assim, viu? O profeta Daniel estava lá santo, a missão não se desviou por nada. Mesmo escravo até a morte. Diga glória a Jesus. Ele alcançou altos postos em Babilônia, mas sempre escravo. E sempre faziam questão de lembrar, porque os opositores disseram assim, Daniel, que é dos transportados de Judá, quer dizer, é dos escravos que vieram. Sempre alguém fazia questão de lembrar que ele era escravo, mas ele era um santo homem de Deus, profeta do Deus Altíssimo. Diga glória a Jesus. Se você é revoltado por alguma coisa, sugiro ou apelo pelo Espírito Santo que você deixe da revolta. Nosso Deus não gosta de revolta. Diga glória a Jesus. Se você acha que a tua situação está ruim, não se desespere, ela já vai piorar. Faz misericórdia. É melhor você se humilhar. Diga glória a Deus. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar, quer dizer, o teimar, é como iniquidade, idolatria. 1 Samuel 15, 23. O Senhor resiste os soberbos. Os rebeldes habitam em terra seca. Diz o Salmo 68, que aquele texto repetido em Efésios 4 diz assim, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Diga glória a Jesus. E esse texto fala que os rebeldes habitam em terra seca. Fala para você, não seja rebelde. Irmãos, a escrava que foi levada para a casa de Naamã, o general Ciro, também não se rebelou, era uma menina apenas, estava escrava, viu o patrão, ou melhor, o seu dono, leproso. Se fosse como uns engraçadinhos modernos, iria dizer assim, eu quero mais que esse homem morra de lepra, quero que ele se desintegre de tanta lepra. Faz misericórdia. Mas não, ela falava, se ele estivesse em Israel, saberia que lá há um profeta de Deus que tem poder para curá-lo da lepra. Então, irmãos, não há razão para a revolta de forma alguma. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,19. Daniel é um livro apocalíptico. É o único livro do Velho Testamento
completamente apocalíptico, que fala sobre os acontecimentos dirigidos por Deus até o fim. Tudo está no controle do nosso Deus, nada foge, tudo está pré-escrito, pré-determinado. Deus nunca foi pego de surpresa. Ele tem todo o conhecimento. Então está escrito aqui no livro de Daniel, tudo o que vai acontecer até o final. Repita comigo: Daniel era um homem espiritual. Ele tinha experiências tremendas com o Senhor. Ele tinha revelações de sonhos, interpretações, ele tinha visões de Deus. Ele teve experiência tremenda. O rei Nabucodonosor queria a interpretação de um sonho. Hoje em dia tem em banca de revista, tem uns livrinhos espíritas que falam assim, como interpretar sonhos. Só que no caso do Nabucodonosor, ele tinha esquecido do sonho. Ele queria que alguém lembrasse o sonho dele dessa interpretação. Falava assim, viu? Daí que espírito nenhum faz isso. Porque os magos disseram, escuta, nenhum rei pede isso de nenhum dos seus sábios, porque isso só Deus pode fazer. Pois é. E Deus fez revelando a Daniel, como diz ali em Daniel capítulo 2. Então Daniel era um homem espiritual, ele tinha experiências profundas com Deus. Ele era um homem de oração. Daniel 9 é toda uma oração dele por Israel. Ele orava pela restauração do povo de Deus. Ele orava conforme a vontade de Deus. Ele não orava por fins egoísticos. Ele estava escravo, mas ele pedia a libertação do seu povo, de toda a nação. Ele orava 3 vezes por dia, como diz aqui em Daniel 6:10. Como diz em Salmos 55:17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e tu ouvirás a minha voz. Diga glória a Jesus. Irmãos, ele era um homem muito ocupado. Ele era um dos 3 maiorais do Império Medo-Persa. Um homem muito ocupado. Ele estava sob 120 presidentes. Era um império grandíssimo que ia desde a Índia e até ocupava a Europa e a África. Era o maior império que existia na época. E ele tinha tempo para orar. Fala para assim, Daniel tinha tempo para orar. Tem uns engraçadinhos aqui que não oram porque você não tem tempo. Você é mais ocupado do que Daniel, né? Fala assim, Jesus. Não, até o Daniel orava, então você não tem desculpa. Fala assim, você não tem desculpa. Diga glória a Jesus. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Irmãos, era oração de verdade. Pastor, eu oro antes do almoço. Cria vergonha. Fala assim, misericórdia. Você não tem revelação antes do almoço, tem? Só se for do prato. Fala assim, misericórdia. Oração antes do almoço não vale. É oração de verdade. Diga glória a Deus. Irmãos, as orações de Daniel eram ouvidas por Deus, como no exemplo da cova dos leões, como no exemplo do sonho do rei Nabucodonosor. Pelas orações de Daniel travavam-se batalhas espirituais, como diz no capítulo 10. O anjo Gabriel veio tocá-lo na hora do sacrifício da tarde, disse, desde o início das tuas orações, as tuas palavras são ouvidas, eu vim por causa das tuas palavras, porque tu és muito desejado. Mas me resistiu o príncipe da Pérsia por 21 dias. Quer dizer, havia batalha espiritual. Ele era um homem de Deus, as suas orações eram ouvidas e eram resistidas pelo inferno. Eram as orações de valor. E pelo que ele clamou, ele recebeu promessas profundas de Deus. Como está escrito, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor mostrava ao profeta coisas profundas. Deus mostrou que teria o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Greco-Macedônio, depois o Império Romano. E Deus mostrou para Daniel coisas que ainda não aconteceram ainda nos dias de hoje. Deus mostrou para ele. Deus mostrou a Daniel o próprio Senhor Jesus, como diz no capítulo 7, que tinha um ancião de dias assentado no seu trono, e de repente chegou a ele um jovem, um varão, e a este varão foi dado todo o poder e todo o domínio sobre os séculos dos séculos, e sobre todo sempre, sobre toda a eternidade. E os anjos em multidões, em miríades, adoravam este varão, a que foi entregue todo o domínio. Este varão é Jesus. Ele teve visão do próprio Senhor Jesus. 600 anos antes
de Jesus nascer. Diga glória a Deus. Homens de Deus, irmãos, ser crente é isso. Fala assim, crente é isso. Não é umas oração michuruca que a gente faz de vez em quando, que dorme na metade. Faz misericórdia. Isso não é ser crente nem aqui na China, nem na Babilônia. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus mostrou para Daniel até a vinda de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o lado assim, Daniel viu a volta de Jesus. Antes dele vir a primeira vez, o Senhor já lhe mostrou a segunda volta. Jesus vem em breve. Mais um pouco, nós vamos sair daqui. Daniel tinha amigos. Diz a palavra de Deus que ele tinha 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias. Daniel era um homem simpático. Ele achou graça perante o chefe dos eunucos ali no capítulo 1, aquele que permitiu que eles fizessem uma dieta de vegetais. Daniel conseguiu até a amizade do rei Dario, que trabalhou toda a noite para livrá-lo da cova dos leões. Então ele não era um homem chato, ele não era de uma religiosidade repugnante e cansativa, não. Ele era uma pessoa muito agradável, e ele tinha amigos, ele não era isolado. Irmãos, ele era um homem de Deus, com revelações profundas do Senhor, e ele tinha amigos. Tem gente que tem uma visão esquisita da coisa, que para ser espiritual tem que se isolar de todo mundo. Não. Fala para o irmão assim, não. Jesus, ninguém foi mais espiritual do que Jesus. Ele tinha, além dos seus 12 discípulos, ele tinha amigos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha Lázaro, Marta e Maria. Diga glória a Jesus. O profeta Daniel tinha excelente testemunho. No capítulo 5, o banquete do rei Belsazar, quando veio aquela mão e escreveu na parede, o rei tremeu e procurou alguém que conseguisse traduzir aquilo. A rainha mãe veio e disse: olha, há um profeta no teu reino, Daniel, homem honrado, e tem nele o espírito dos deuses santos. Daniel tinha bom testemunho de todos. E aqui diz esse texto que quiseram achar defeito em Daniel e não acharam. E procuraram e não acharam. Isso é ser crente. Meu amado, vai entrar no céu gente assim, viu? Não se esqueça que estreita é a porta e apertado o caminho. Não é uns sujeitinhos que por qualquer coisinha já estão caindo, pecando e aprontando todos assim: ai, pastor, eu caí. Meu amado, o céu é o lugar de Daniel, de Jó, de Noé, de Abraão, de Jesus. Diga glória a Deus. Tem lugar para você, mas é um lugar meio apertado. Fala assim, viu? Ele tinha bom testemunho. Você tem bom testemunho? Se você não tem bom testemunho, você não vai. Se você é caloteiro, faz dívida e não paga, você não vai. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses dias atrás nós falamos aqui numa pregação sobre não envergonhar o pobre. Eu até ouvi aquele dia uns amém meio esquisito. Amém, amém. Irmãos, tem gente aqui nessa igreja que não é pobre, é roleiro. Faz mais conta do que pode pagar. Não é pobre, com o devido respeito, é sem vergonha. Fala assim, viu? Ganha 10 e gasta 50. Ai, pastor, eu sou pobre. Pobre coisa nenhuma. Mal pagador. Fala assim, viu? E não me olhe com cara feia. Diga glória a Jesus. Se não te diz respeito, não me olhe com cara feia. Se diz respeito, se conserta. Diga glória a Jesus. Como disse Paulo, fiz minha casa o vosso inimigo por dizer-vos a verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, Daniel tinha bom testemunho. Gente, mau testemunho não vai para o céu. Diga glória a Deus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Disse Jesus em Mateus capítulo 5. Para que os que falam mal do vosso bom porte em Cristo se confundam ao ver as vossas boas obras. Diz ali na epístola de Pedro. Diga glória a Deus. Irmãos, continuando, o Senhor está falando conosco hoje, mas essa palavra está nos libertando, está nos fortalecendo. O Senhor quer nos encher de alegria do Senhor. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo.
Irmãos, nesse texto, provavelmente Daniel tinha 88 anos. Moisés, que escreveu que a vida do homem era de 70 anos, ele escreveu isso no Salmo 90, ele escreveu em 1500 a.C., 900 anos antes do profeta Daniel. Então Daniel já era bem velhinho, 88 anos. E ainda trabalhava. Diga glória a Deus. Tem gente com 20 que já não trabalha mais? Mas misericórdia. Tinha 88 anos e ainda trabalhava. Servo de Deus não se cansava. Muitos reis passaram, ele continuou. Mudou até o império, ele ficou. O império era babilônico, tornou-se medo-persa, e ele ficou. Diga glória a Jesus. Já pensou? Pode mudar o dono da tua empresa, mas você fica lá. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Daniel sempre foi fiel. Fiel, irmãos, isso é muito profundo. Daniel foi fiel até a Babilônia, o lugar onde ele estava. Era um império horroroso, um império despótico, era um império maligno, bárbaro, cruel, mas era um lugar onde ele trabalhava e ele era fiel. Meu amado, os reis que passaram por Daniel não foram grande coisa. O Belsazar foi uma catástrofe. Caiu o Belsazar, Daniel ficou. Diga glória a Jesus. Ser fiel. Diga glória a Deus. Irmãos, Daniel tinha mais de 70 anos de serviço público. Diga glória a Jesus. Ele era, poderia assim dizer, funcionário público com mais de 70 anos de serviço e continuava trabalhando e buscando a Deus e orando 3 vezes por dia. Diga glória a Jesus. 3 vezes por dia. Tem gente aqui que quando se converteu vinha todo culto. Agora qualquer coisinha já não vem. Com 88 anos você não passa nem perto da igreja então. Mas em misericórdia. Irmão, Daniel foi fiel até o fim. Fala assim, viu? Tem gente que está envelhecendo muito cedo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, ele foi fiel mesmo sofrendo oposição. Repita comigo, todo servo de Deus sofre oposição. Perseguição religiosa é tema que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Começa em Gênesis porque Abel ofereceu um sacrifício e Caim não gostou, ele matou. E vai, o Senhor Jesus que mais sofreu foi com perseguição religiosa por causa dos fariseus. E termina no Apocalipse com o dragão, com a besta, com o falso profeta perseguindo tudo e todos. Então todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecem perseguições, como diz em 2 Timóteo 3,13. Diga glória a Deus. Então aqui, irmãos, eles estavam tramando uma armadilha contra Daniel, e o fundamento de tudo era, eles queriam afastar Daniel de Deus, porque por 1 mês ninguém poderia orar, então eles queriam fazer com que Daniel parasse de orar. Repita comigo, a intenção do diabo é que eu pare de buscar a Deus. Não caia nessa. Fala assim, não caia nessa. A intenção do diabo é que você brigue com sua mulher, porque daí você para de orar. Porque diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Se briga com ela, fica o coração ruim, ainda não ora. A intenção do diabo é que você tenha problema financeiro, fique bem preocupado com isso, que daí você não ora. Você se afasta do Senhor, e daí o diabo consegue o que ele quer. A intenção do diabo é que você fique preocupado com o carro, fique preocupado com o teu serviço, fique preocupado em casar ou em qualquer outra coisa e se afaste do Senhor. Só que Daniel não caiu na história. Era 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, buscando ao Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ele não cedeu, ele não caiu na armadilha.
Diga glória a Jesus. Irmãos, foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor foi junto, o Senhor lhe deu vitória. Diga glória a Jesus. E não é que os leões não estivessem com fome. Os inimigos de Daniel, antes de caírem no fundo da cova, já tinham sido esmigalhados. Mas o anjo do Senhor foi junto. Nosso Deus tem poder para calar o mar e para fechar a boca dos leões. Em Hebreus 11 fala daqueles que pela fé fecharam a boca dos leões. Nosso Deus tem poder para todas as coisas. Diga glória a Jesus. Uma irmã aqui da igreja que passou por uma experiência, que estava indo em um lugar e vem um cachorro desses bem grandes, se não me engano era daquela raça fila, e o cachorro pulou na irmã, a irmã aqui da igreja, para atacá-la. A irmã viu e na hora ela clamou: em nome de Jesus está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Diz que na hora o cachorro no ar, ele ficou como que paralisado e caiu no chão. A hora que caiu no chão, voltou para trás. Diga glória a Jesus. Nosso Deus fecha a boca dos leões, Ele faz qualquer coisa. E aqui diz o texto que Daniel não sofreu nenhum dano porque ele creu em Deus. Quem crê não sofre dano. Fala para você, quem crê não sofre dano. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, para encerrar, Daniel estava com as janelas abertas para Jerusalém. Salomão, quando fez a sua oração, em 2 Crônicas 6, ele disse: Senhor, quando o teu povo pecar e for levado em cativeiro, e lá no cativeiro orar, voltado para esta casa, ouve tu desde o teu assento, e responde a oração. Assim Daniel estava fazendo, orando, voltado para Jerusalém. Irmãos, eu falei que Daniel era fiel à Babilônia, fiel no sentido profissional, íntegro, honesto, trabalhador. Mas o amor dele estava para Jerusalém. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Ele se deu bem na Babilônia. Ele foi colocado como ministro, um alto cargo. Mas ele nunca teve um coração babilônico. Ele sempre foi do Senhor. Ele sempre foi do povo de Deus. Ele orava voltado para Jerusalém naquela esperança de que um dia pudesse voltar. Em vida não voltou, mas ele estará para sempre na Nova Jerusalém, a cidade celestial. Diga glória a Jesus. Como José do Egito, que em vida não voltou à terra prometida, mas os seus ossos voltaram, como ele pediu, e Moisés cumpriu o desejo, como está escrito no livro de Êxodo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Daniel se considerava um peregrino. Ele se considerava estando na Babilônia, mas não sendo da Babilônia, porque a janela dele estava aberta para Jerusalém. Irmãos, a nossa Jerusalém é de cima, diz em Gálatas, capítulo 4. Diga glória a Jesus. A nossa cidade é de cima, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus, diz em Hebreus capítulo 11. Então a nossa pátria é celestial. Irmãos, então nós não precisamos ficar com a janela aberta para Jerusalém, mas ser a janela aberta para o alto. Diga glória a Jesus. Janela aberta quer dizer o nosso pensamento, o nosso amor, a nossa expectativa, a nossa ansiedade, a nossa esperança está nos céus. Diga glória a Jesus. A nossa esperança está em cima, vem de cima. Irmãos, e essa janela aberta significa sim uma comunhão revigorada. Quando você abre a janela de um aposento, a mudança de ares ali, fica arejado, fica um ar novo. Irmãos, o Senhor quer que nós venhamos a abrir a janela da nossa alma, do nosso espírito, para que nós não fiquemos com uma comunhão mofada, crentes embolorados. Precisa abrir a janela. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Senhor, nós glorificamos o time de Deus pela Tua palavra. Liberta-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Nós queremos ser fiéis até ao fim, meu Deus. Como Daniel, que foi incansável no seu serviço ao Senhor. Não se abateu, não se demoveu, mas ficou firme e foi fiel até a morte.
Como disse no capítulo 12, tu, Daniel, vai em paz, porque cumpridos os teus dias, serás recolhido aos teus pais. Senhor, ele foi fiel até o fim, mas nós, Senhor amado, também queremos ser fiéis. Meu Deus, não queremos nos demover pelas aflições do tempo presente, que não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu Deus, renova as nossas forças, que nós queremos caminhar, nós queremos correr até o fim, e queremos ser espirituais, queremos ter experiências novas contigo, resposta de oração, visões de Deus. Abençoa, meu Deus, cada um, levanta na força do Senhor, na força de teu poder, em nome de Jesus. Aleluia.